Boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos aqui num café com pauta diferente hoje. Para quem não sabe, né, eu tenho um canal no YouTube e este canal no YouTube, há 5 anos, nós fazemos um projeto chamado Abril Azul, né? E a Jamile me convidou para vir aqui, né? E a gente já tinha a data para o nosso café com pauta com a Giovana. Então eu falei para a Jamile, nós podemos então fazer o café com pauta presencial. E aí eu quero dizer que estamos muito felizes por estar aqui, muito mesmo, porque é um projeto incrível, onde ele passa a ter visibilidade aqui, num espaço onde muitas pessoas transitam, Então é uma alegria muito grande estar aqui, e em especial pela companhia da Giovana, né? Então, hoje nós tínhamos o Café com Pauta agendado, né, nesse horário. Aí, então, viemos fazer presencialmente. E isso é uma alegria muito grande. Eu quero agradecer imensamente o seu aceite, tá? E vamos falar de um tema muito importante. Mas, antes de começar, a Giovana vai contar pra gente qual é o lugar de fala dela, né? Então, qual é o lugar de fala, qual a formação, qual a atuação, mas um detalhe, ela não vai entrar no tema ainda. Oi, cuidado. Então, ela vai falar, daí ela vai se apresentar, depois eu me apresento e a gente começa exatamente o tema de hoje. Então, eu quero mais uma vez agradecer o shopping na pessoa da Jamile, né? E com você, Giovana. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que está escutando aqui, direto ou indiretamente. Eu sou Giovana Vasconcelos. Vou tentar não dar spoiler do que a gente vai falar, porque um pouco da minha formação já entrega, né? Mas eu sou psicóloga, eu sou analista do comportamento e eu trabalho com ABA e autismo já há 12 anos. Então, um pouquinho já entrega do que a gente vai falar, mas que bom essa iniciativa do Shopping Piracicaba, de a gente trazer esse assunto tão importante, mas eu não vou me aprofundar muito, então, já que eu não posso falar sobre o que é, e depois eu falo um pouquinho mais sobre o assunto que a gente vai discorrer. Obrigada pelo convite, Marilice, obrigada por ter me chamado. A gente está juntas de novo esse mês, né? A gente estava juntas há algumas semanas para falar justamente sobre esse assunto. Obrigada pelo convite. Obrigada também. Olha só, eu vou só explicar um pouquinho o que a Giovana falou. No dia 8 de abril, nós tivemos uma reunião, a primeira reunião do Fórum Inclusivo Pluralis. Inclusive, nós tínhamos pessoas que estão aqui, estavam lá. Só que vai ser diferente hoje, tá? Não vai ser a mesma coisa do dia 8. A Giovana esteve lá no dia 8, como eu falei para vocês. No mês de abril, a gente tem uma programação intensa, né, sobre o autismo. E a Giovana esteve lá para a gente falar um pouco sobre isso também, né? Bom, deixa eu me apresentar então. O meu nome é Marilice, eu sou pedagoga, tá? Eu tenho de experiência mais do que a idade da Giovana, né? Porém, eu comecei com o autismo há 19 anos atrás, né? Não é todo esse tempo que eu trabalho com autismo, né? E recentemente, há 5 anos atrás, né? Então, eu reativei o meu canal no YouTube e a gente tem falado bastante sobre a inclusão de crianças com TEA, né? A inclusão
a gente fala muito de como ela deve acontecer, então são formações que a gente faz também, né? E vem vindo já a esse tempo todo e é uma contribuição, né? Eu trouxe aqui, depois eu vou distribuir para vocês. Quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva, tá? Deixe o seu like, tá? O que acontece? Quanto maior o número de pessoas que assistirem as lives, que deixarem o like, o YouTube ele entende que é um bom conteúdo e ele vai passar por um número maior de pessoas. E essa é a nossa ideia, esse é o nosso objetivo, levar conhecimento para um número maior de pessoas. Mas vamos lá então, né? Aqui hoje nós vamos falar sobre a autonomia, né? Esse mês de abril nós estamos falando sobre o Abril Azul, né? Ele é referente à autonomia. Então, como que é que a análise do comportamento aplicada contribui para a autonomia da pessoa com autismo, né? E aí, a Giovana vai falar um pouco para a gente, primeiro, né, Giovana, o que é o autismo, né? Então, ainda existem pessoas que têm dúvidas sobre isso. Então, é muito importante, né, a gente falar um pouquinho sobre isso. Perfeito. Agora que a Marilice fez a introdução, né, e a gente pode falar sem medo de spoilers, o mês de abril é um mês internacional da conscientização do autismo, então provavelmente muitas pessoas aqui estão ouvindo falar sobre autismo, não só nos shoppings, mas nas redes sociais, né? Essas informações estão sendo propagadas, e que é importante a gente ter aqui um movimento no Shopping Piracicaba para poder atingir um público diverso, né? Porque a gente tem aqui os ouvintes oficiais, mas a gente também tem circulação de pessoas que acabam sendo atingidas sobre esse assunto, que é tão importante. Então a gente vai falar um pouco sobre o que é o autismo, um pouco sobre o que é a intervenção ABA, sobre a autonomia, que é tão importante a gente falar, né, de indivíduos que estão no espectro. Mas antes da gente falar sobre o que é autismo, eu queria chamar a atenção de quem está aí ouvindo para um número, porque talvez isso aumente a motivação das pessoas para ouvir o restante das informações e entendam um pouco a importância do nosso papel. Hoje, segundo os últimos dados aí do CDC, que é um órgão de saúde pública lá dos Estados Unidos, 1 a cada 31 crianças estão no espectro. Esse número vem aumentando significativamente ao longo dos anos. E por que eu estou trazendo esse número antes da gente começar falando do que é o autismo? Porque isso significa que se você ainda não conhece alguém, eu não vou parar para ouvir aqui, prestar atenção, porque eu não conheço ninguém com autismo, não tenho nada a ver com isso. Mas provavelmente você vai conhecer, ou seu filho vai conhecer. Pensem nessa proporção aí no ensino fundamental, a gente tem o quê? Geralmente 30 alunos por sala de aula. Isso significa que em breve terão alunos autistas, e digo mais, essas pessoas vão crescer, vão virar adultos, adolescentes, né? E vão estar no mercado de trabalho. Então, se a gente não tem um papel aí enquanto adulto para educar as crianças a saberem sobre o autismo, a gente precisa saber lidar, porque provavelmente serão nossos colegas de trabalho, certo? Então, olha só, e esse dado que a Giovana trouxe é um dado muito importante, e nós podemos pensar o seguinte, ó, isso aí foi feita uma pesquisa em 2022, né? 2022 nós tínhamos a cada 31 uma criança autista. Nós estamos em 2025. Esse número pode ter, 26. É que em 2025 que ela foi lançada, né? Nós estamos em 2026. Aí esse número com certeza aumentou, né? E esse aumento é muito significativo. Por quê? Porque aqui no Brasil ela não é uma pesquisa
realizada no Brasil. E aqui no Brasil existem estudos que dizem, né, que esse número ainda é maior. Então, é maior que 31, né? Isso, e aí a gente considera a pesquisa feita com crianças de 8 anos aproximadamente, que tem o diagnóstico. Aí vocês pensam, pessoas que não têm o diagnóstico, não têm acesso à informação. Então esse número aí a gente precisa realmente chamar a atenção. Há 10 anos atrás, se eu não me engano, era 1 a cada 54. Há 20 anos era 1 a 150. Então vejam o quanto que isso tem aumentado de maneira significativa. Por isso que é importante todo mundo saber, não é só a gente que trabalha com autismo ou mães atípicas que têm pessoas autistas na família, escolas e tal. A gente precisa falar sobre esse assunto, as pessoas precisam saber sobre o que é. E dito isso, então, o que é o autismo? Eu não vou entrar em aspectos tão detalhados, né, médicos, científicos, perfeito, mas a gente precisa entender que o autismo não é uma doença. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. É uma maneira diferente do cérebro funcionar. E geralmente essas pessoas que estão no espectro autista, eles apresentam dificuldades na comunicação, interesses restritos, uma hipersensibilidade à luz, a som, ou uma hipossensibilidade. Isso acaba refletindo no dia a dia deles, nas interações sociais, nas habilidades sociais. E não significa que você ter duas pessoas com o mesmo diagnóstico, com uma mesma idade, com o mesmo sexo, que elas vão apresentar o mesmo sintoma ou as mesmas características. Então não dá para a gente colocar as pessoas que estão no espectro todo mundo numa mesma caixinha. A gente ainda tem pessoas que têm um estereótipo, né, de autismo daquele clássico das mãos balançando, do conhecido flapping, ou de balançar o corpo para frente e para trás. Sim, essas são características, mas não são só elas, ou necessariamente é sobre isso. Existem pessoas que não apresentam esses comportamentos, existem pessoas extremamente funcionais, mas que têm suas dificuldades aí importantes que precisam ser cuidadas. O autismo não tem cura, pelo menos não até hoje, é muito estudado, né? Mas ele tem tratamento. Então, quando esses indivíduos são diagnosticados precocemente, principalmente, né, uma intervenção precoce tem enorme benefício, mas com as terapias adequadas eles têm total condição de se desenvolver, de estar no mercado de trabalho, de conviver em sociedade. E a gente precisa saber, mais uma vez, uma provocação, saber como lidar com tudo isso, como receber, como adaptar, porque o autismo está aí. Então, é importante a gente ter as noções das incidências e do que se trata, para não ficar reforçando estereótipos ou preconceitos a respeito do espectro autista. Ótimo, Giovana. Então, e quando você estava falando, vem vindo várias coisas, né? O autismo é algo muito interessante, até instiga muito a gente, que o que pode acontecer quando ela fala que o autismo não tem cura, ele não tem cura ainda realmente, né? Que ela falou, realmente ainda. E o que acontece? Muitas vezes a gente traz uma teoria, né? E aí, daí um tempo aquela teoria mudou. Mudou por quê? Porque os estudos avançaram, então as pessoas entendem mais. E por conta do estudo também ter avançado, acontece de um número maior de diagnóstico, né? Por quê? Porque antes, há um tempo atrás, os estudiosos maiores, os médicos, os especialistas, eles não conheciam tão bem quanto conhecem hoje. E nós tivemos no fórum ano passado, em novembro, né, uma palestra de um médico pediatra, que ele falou, nossa, hoje é muito mais simples você conseguir
encaminhar essas crianças. Por quê? Porque antes acontecia alguma coisa, mas eles não tinham para onde encaminhar. E agora tem os neuropsicólogos, os psicólogos, que conhecem o autismo, né? Então, que estão estudando também e tudo mais. E por conta disso, tudo isso, o diagnóstico aumenta, né? Mas, vamos lá. Uma outra coisa importante também para a gente falar é como a análise do comportamento pode contribuir, né? Então, como a análise do comportamento ela pode contribuir para que essas pessoas, né? Quando eu falo criança, gente, não pensa que é só criança, não, tá? São jovens, adolescentes, adultos. É que da minha boca sai criança, né? Idosos, né? E muitos estão descobrindo agora, né? Por conta até dos estudos. Então, como a análise do comportamento pode contribuir? Mas antes a gente também vai falar um pouco, né? A Giovana vai falar um pouco para a gente o que é a análise do comportamento aplicada, a tão falada ABA e tão questionada, com tantos preconceitos. E o que acontece? Bom, ela vai falar primeiro, depois... Pode falar. E pode me interromper também. Bom, eu falei um pouco, né, do quanto que o autismo, ele até então, a gente não tem cura, né, mas tem suas terapias, seus tratamentos indicados. E uma das principais terapias indicadas para o tratamento do autismo é a análise do comportamento aplicada, a conhecida como ABA, que é uma sigla que vem do inglês, que é Applied Behavior Analysis, então conhecida aqui como análise do comportamento aplicada, e é uma ciência que estuda o comportamento. E é uma ciência, então assim, não é um detalhe a gente dizer que é uma ciência. Às vezes vem assim, mas tem que falar que é uma ciência? Sim, é importante a gente falar que é uma ciência, porque sendo uma ciência significa que ter os seus resultados testados e comprovados. A análise do comportamento aplicada, ela é muito relacionada ao autismo por conta dos resultados, né? Mas ela não é aplicável somente ao autismo. Então a gente tem a aba aí aplicável ao ambiente organizacional, aplicada ao esporte, para desenvolver repertórios, habilidades, enfim. Mas é justamente muito relacionada ao autismo por conta dos resultados aí, da eficácia e eficiência comprovada já. E como que a gente faz toda a intervenção ABA para vocês entenderem? Em geral, a gente atua dentro do contexto dessas crianças, adolescentes, adultos, idosos, para desenvolver justamente os repertórios que eles precisam para alcançar maior qualidade de vida, mais autonomia, mais independência. E é tudo muito individualizado. É importante a gente destacar, né, o individualizado, né, Marilice? Porque às vezes as pessoas chegam, né, o que eu faço com fulano que ele foi diagnosticado e ele está fazendo tal coisa? Qual que é a solução? Eu não sei, né? Eu não sei, porque eu não sei o que está controlando aquele comportamento, qual que é o nível de repertório dessa pessoa, qual que é o contexto em que ela vive. Então, todas essas análises são extremamente importantes para que a gente possa conduzir. E aí a criança chega para a gente, eu também reforçando aí, eu falo muito criança porque eu trabalho mais com o público infantil, mas generalizem isso para outros. Sai criança da Sai criança automaticamente, né? Mas essa criança chega para a gente faz toda uma avaliação, observando ela diretamente no contexto de casa, no contexto escolar, no contexto clínico, onde a gente vai fazendo testes para entender o quanto que como ela se comunica, como que se ela segue instruções, se ela imita ações, porque são pré-requisitos importantes para o desenvolvimento futuro. Então pensa só, a gente fala, por que vai ficar treinando essa criança a imitar? Hoje a gente, enquanto adulto, se a gente vai num jantar chique, não sei, e eu não sei qual talher usar, eu vou geralmente olhar para a pessoa do meu lado e vou imitar a ação dela. Então a imitação muitas vezes nos ajuda aí na sobrevivência. A gente aprende de forma automática, mas essas crianças, esses indivíduos, muitas vezes não aprendem isso de forma automática. Então a gente precisa ensinar.
E, como eu disse também inicialmente, né, não dá para a gente colocar todo mundo dentro de uma mesma caixinha. Então, não é porque eles têm o mesmo diagnóstico que eu vou ensinar a mesma coisa, porque pode ser que tenha criança que já tenha determinado repertório e outra criança não, então precisa ser muito individualizado. Então, ele chega, a gente faz toda essa avaliação, a gente faz um mapeamento para entender aonde ela está e onde ela deveria estar de acordo com a idade dela, e o que fica nesse intervalo aí, nessa janela, é justamente o que vai guiar o nosso plano de intervenção. Então eu vou ensinar ela a se comunicar, eu vou ensinar ela a pedir pelo que ela quer. E além do aumento de repertórios, que é muito importante a gente falar, é que a análise do comportamento também auxilia na redução de barreiras. Então o que são as barreiras? Geralmente um baixo contato visual que prejudica ele de aprender, um comportamento repetitivo, comportamentos agressivos que às vezes podem acontecer. Então, quando eu vou explicar para os pais assim, o que eu estou querendo dizer em relação a barreiras, eu vou muito numa forma mais lúdica, explicando assim, figurada, né? É como se a criança estivesse de um lado e eu estivesse do outro, e entre nós tivesse um muro. Quanto mais alto esse muro de barreiras, menos essa criança vai me enxergar para eu conseguir ensinar ela a imitar, a se comunicar, a pedir as coisas. Então eu preciso ir diminuindo esses tijolinhos para que eu consiga ensinar novos repertórios. E aí isso é muito de forma individualizada, acompanhando mês a mês, quinzenalmente, semanalmente os resultados, com tomadas de decisões baseadas em dados. Isso é muito relevante a gente colocar, porque a gente registra dia a dia a frequência das respostas dessa criança, onde que está a maior dificuldade ou as evoluções, para a gente ir organizando esse planejamento de acordo com a evolução dela. Então a gente vai reduzindo essas barreiras e aumentando o repertório, com o objetivo sempre de promover maior qualidade de vida para ela e para os seus pais responsáveis, para os seus cuidadores. E é importante a gente considerar esse contexto, essa validade social para as famílias, porque os objetivos que eu vou firmar ali têm que ser importantes para a família. Não adianta eu, enquanto terapeuta, pegar e falar, eu vou colocar isso aqui porque é super relevante ele aprender a pedir de determinada forma. Mas e para essa família, isso é importante nesse momento? Porque a gente precisa amarrar todas as pontas até para que aconteça um engajamento maior dessa família, eles se motivem e eles vejam o resultado ali no dia a dia deles. Não adianta essa criança fazer comigo e me fazer com eles em casa. Eles têm que generalizar, perfeito. Então, a gente vai, em resumo, estudando cada criança quase que diariamente, com base nos resultados delas, para estar dentro da escola, estar em casa, estar no mercado de trabalho, estar na universidade, se for preciso, né, para que eles consigam de fato ter qualidade de vida, reduzir sofrimento e tirar eles de risco, né, porque a gente também tem crianças que muitas vezes têm comportamentos de se autolesivos, né, de se bater, se morder ou bater nas outras pessoas. Então a gente também precisa priorizar a nível máximo a segurança e integridade dessas pessoas. Ótimo, Giovana, obrigada. Olha só, eu comecei, um pouco antes da Giovana falar, eu falei um pouco sobre o preconceito da análise do comportamento, né? A análise do comportamento aplicada, ela ainda é muito discutida, muitas pessoas ainda falam sobre a análise do comportamento, falam coisas como robotiza as crianças, alguma coisa assim. Mas tem um detalhe muito importante aí. A análise do comportamento, ela passou por muita evolução, né? Ela mudou muito do que ela era há um tempo atrás. E ainda as pessoas têm essa concepção antiga da análise do comportamento, né? E até recentemente, eu sou professora de análise do comportamento aplicada no contexto escolar, né? E eu gosto muito dessa parte que foi um estudo sobre a compaixão, aba compassiva, né? O conceito de compassionate care.
aba compassiva. Então, esse estudo, né, de apresentar a aba compassiva é algo assim incrível, né, que vale a pena a gente conhecer mais. Mas eu não vou entrar em detalhes, né, mas o que é? É você pensar nessa necessidade, né? Essa necessidade da família, a necessidade da criança. O que a criança precisa realmente? Sou eu, adulto, que quero que ela mude algum comportamento, ou é importante para a criança mudar aquele comportamento? Né? Perfeito. Eu acho que esse é um assunto importante, não vou aprofundar porque acho que não é o fórum de agora, mas hoje em dia com redes sociais, né, são muitas informações que são propagadas e muita gente é especialista de tudo, muita gente sabe sobre tudo, tem o seu bônus disso, mas também tem o seu ônus, né? E a gente vê, recentemente teve situações aí, eu não sei se todo mundo acompanhou, sobre intervenções que estão sendo nomeadas como aba, mas quando você olha a aplicação não tem nada a ver. E isso, infelizmente, acaba respingando em quem faz uma intervenção de qualidade. Isso como tudo, né? Acho que em todas as áreas. Infelizmente, a gente tem profissionais comprometidos e responsáveis e infelizmente, profissionais não comprometidos e não responsáveis ou enfim, isso é uma camada muito profunda aí da análise do comportamento no Brasil, que tem se discutido muito, mas é importante a gente quebrar esses paradigmas, porque a gente tem pessoas que fazem análise do comportamento aplicada muito sérias, muito competentes, mas a gente ainda tem pessoas que fazem algum curso de final de semana e aplicam de maneira irresponsável e prejudicam essas crianças, prejudicam essas famílias. Então é um assunto muito sensível, por isso que eu disse que acho que não é a pauta para a gente colocar aqui, mas eu acho que é importante a gente falar, porque às vezes vê-se aí em redes sociais, tá fazendo intervenção aba, meu Deus, que horrível. Sim, horrível, porque isso não é aba, né? Não é. Não, mas não é um fórum para este momento realmente, mas é importante a gente alertar. Então, eu só queria colocar um exemplo aqui, quando você falou da importância da avaliação, da individualidade, né? Eu estava numa palestra na semana passada e uma pessoa, nós abrimos para discussão, né, para as perguntas e tal, para conversa. Ela me perguntou: olha, Marilice, eu tenho uma criança que do nada ela começa a ter crise no meio da sala de aula, alguma coisa, sabe assim? O que você acha? Né? Aí então, não dá para a gente achar alguma coisa numa fala apenas, né? Nós precisamos de uma observação, nós precisamos ir para a escola. E o que eu costumo dizer também para os profissionais, principalmente para os meus alunos, né, minhas alunas, que se vocês não querem ir para a escola, não trabalhe com criança. Por quê? Porque a escola precisa de vocês. E é nesse momento que a professora tem alguma dificuldade, é que o profissional, o terapeuta, precisa estar lá para ajudar, né? E esse terapeuta, ele vai fazer a observação e tudo mais. E quando a gente fala em análise do comportamento, o que ele vai observar em tudo isso? Ele vai observar o que aconteceu antes daquela crise, né, daquele comportamento, e o que acontece depois. Porque, olha só, prestem atenção, a pergunta dela, do nada ele tem uma crise, só que o que acontece depois que ele tem a crise? Isso é importante, né? É importante saber. Por quê? Porque o que acontece depois pode estar sendo um reforçador para aquela criança ter crises mais e mais vezes, né? Então, isso é importante também a gente
falar um pouco que, como exemplo da análise do comportamento, né? Ela pensa no comportamento, o que acontece, o comportamento dessas três formas, né? O que acontece antes, o comportamento e o que acontece depois. Então, são essas três coisas que precisam ser analisadas, né? Exato, porque nem às vezes a gente tem do nada isso aconteceu, do nada, mas nada é do nada. Às vezes tem algum antecedente que não foi identificado e todo comportamento ele tem uma função. E a gente precisa entender realmente qual que é a função desse comportamento para que a gente possa agir de forma assertiva. E às vezes esses comportamentos eles acontecem numa mesma topografia, com uma mesma carinha, mas com diferentes funções. Então, pega um bebê, ele chora, comportamento de chorar. Ora ele chora por fome, e aí então a função é porque ele está com fome. Depois ele pode ser que ele chore porque ele está com sono, chore porque está com dor. Então é o mesmo comportamento, mas com diferentes funções. E aí a forma que a gente vai responder e consequenciar esse comportamento vai aumentar ou reduzir a probabilidade desse comportamento voltar a acontecer. Então, por isso que é importante a gente sempre ter essas análises, não tem receita de bolo, não tem resposta pronta, não tem, aconteceu do nada, o que eu faço? Não sei, não é aquela pessoa com dor de cabeça, toma esse remédio que vai resolver. Eu sempre preciso das análises, as famílias me perguntam e eu falo, preenche isso aqui, que eu te ajudo a analisar. Sem isso a gente não consegue ter tomadas de decisões assertivas, né? E tudo isso a gente pensa, né? A análise do comportamento, a terapia ABA, né? Ela é realmente uma terapia que dá resultados, né? E quando aqui, por exemplo, alguém que está aqui ou que está ouvindo a gente, quando a gente fala, né? Você conhece alguém que é autista, nós temos essa prevalência 31 para 1, então daqui a pouco toda a família vai ter, né? Então, e o que você conhecendo, você sabendo, até mesmo na fila do supermercado, acontece, você orienta, escuta, olha, uma vez eu ouvi lá no shopping, né? Eu ouvi a Marilice e a Giovana falar sobre a terapia ABA. Vai atrás, veja, eu acho que é bom e tudo mais. Então, isso também é o nosso papel, né? É o nosso papel de que, como pessoa, como cidadã, né? Como cidadão, para um mundo melhor também, né? Porque se a gente encaminha para uma coisa boa, né? E então vamos lá, olha só. Agora vamos falar um pouco sobre a autonomia, ou você acha que a gente já contemplou? A gente está aqui com uma pauta, viu, gente? Porque afinal de contas é um café com pauta, né? Mas nós vamos aqui continuar um pouco, depois a gente abre para vocês, se quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, tá bom? Então, eu acho importante a gente falar sobre autonomia, né? Porque a gente falou sobre o desenvolvimento, como que a ABA auxilia no desenvolvimento de repertórios, de habilidades, e a autonomia é uma habilidade a ser ensinada também para essas crianças, e a gente precisa, esses indivíduos, né, adolescentes, adultos, e a gente precisa falar sobre isso. Um ponto que eu acho importante a gente diferenciar aqui, Marilice, é diferenciar autonomia de independência. São coisas que às vezes são confundidas. É diferente, eu posso ter autonomia para fazer uma escolha, para me comunicar, mas não necessariamente eu faço isso de forma independente. Então, às vezes essas crianças conseguem se comunicar, eles têm autonomia para isso, mas precisam de algum nível de ajuda, de suporte para determinada habilidade ou determinado comportamento que eles venham a emitir, né, a apresentar. Então, a gente precisa falar sobre autonomia porque é importante, é uma habilidade a ser desenvolvida e ela não é uma habilidade que você conquista do 0 ao 100. Então, são pequenas habilidades, são pequenos comportamentos que a gente vai quebrando até chegar numa autonomia de um comportamento final que a gente espera. Então, por exemplo, tenho treinos para desenvolver autonomia numa criança para lavar as mãos.
Então eu não vou chegar para ela e falar assim, olha, fulano, vai lá, vamos lavar a mão, queremos lavar a mão agora. Quais são os passos, quais são os elos dessa cadeia para eu conseguir chegar na habilidade final de estar com as mãos limpas? Então eu tenho que ir lá, ela tem que se aproximar da pia, ela tem que saber abrir uma torneira, tem que saber enxaguar a mão, pegar o sabonete, apertar, esfregar. Então são pequenas habilidades que vão chegar numa habilidade final, que é o que a gente quer, de estar com as mãos limpas, por exemplo. Isso serve para se comunicar, para comer, para fazer uma comida, para ir ao mercado, fazer um pedido em alguma praça de alimentação. Então tudo isso a gente olha, às vezes é uma habilidade até com a gente, né, acontecendo. Eu tô ali, quero comer, tô com vontade de fazer um miojo. E aí, para eu chegar e fazer o mais simples possível, né, que é pegar a água, colocar. Mas pensa quantas etapas você atravessa, pequenas etapas até chegar nisso no final, que é você estar com o seu miojo pronto ali no seu prato. Então, esse tipo de habilidade é que também a gente trabalha na intervenção água, para justamente trabalhar essa autonomia, tanto em casa quanto na escola. Então, pensem em momentos ali de segmento de instrução em grupo, que toda a turminha vai, pega a mochila, ou olha, pessoal, hora do lanche, peguem sua mochila. Às vezes essa criança não consegue seguir esse comando. Então, quais são os passos que a gente vai quebrar para chegar dela se direcionar para a mochila, erguer o cabo da mochila, pegar e ir até a fila? Então, eu acho que é importante a gente ter essa noção do quão complexo uma habilidade que às vezes aparece de forma natural e automática, mas ela tem a sua complexidade a ser considerada na hora da gente ensinar. Então, quando você vê aí crianças autistas, adolescentes, exercendo a sua autonomia, tenho certeza que houve um processo a ser percorrido. E outro ponto importante para a gente falar sobre isso é sobre alinhamento de expectativas, né? Porque às vezes as famílias chegam, Giovana, meu sonho é que ele tenha autonomia de dirigir. Tudo bem, pode ser que a gente chegue lá, a gente nunca diz que é impossível, pode ser que a probabilidade seja maior ou menor disso acontecer, mas a gente também tem que ter um alinhamento de expectativa junto com essa família, com esse cuidador, de dizer, isso é a autonomia que a gente tem de acordo com as condições de resposta dessa criança, dessa pessoa, ou com o nível de suporte, é aqui que a gente consegue chegar. Até porque isso também envolve muitas outras variáveis, né? Carga horária de terapia, outros profissionais envolvidos, equipe multidisciplinar e tudo mais. Então, quando a gente olha para uma habilidade final ali, a gente tem que sempre, às vezes ela é só a ponta do iceberg, a gente tem que pensar tudo que tem embaixo ali para chegar nessa habilidade final. E isso é super importante, eles têm condições de alcançar a autonomia, desde que seja ensinado de forma respeitosa e no caminho certo, né? Com passos certos. E é importante a gente falar que tudo isso é ensinado, né? É ensinado, então, e de que forma é ensinada? Então, a melhor forma para a gente ensinar é essa, por meio de modelos, né? Então, aí a criança vai vendo como é que é aquele exemplo de lavar as mãos, né? E a gente tem uma prática também que se chama videomodelação, né, Giovana? Então, aí são termos mais técnicos, mas o que é a videomodelação? É exatamente isso, a criança vê um vídeo, né, para poder fazer determinada coisa. Até mesmo ir ao banheiro, né, que é feito tudo mais. Isso, essa é uma das estratégias, né? Tem crianças que se beneficiam dessa estratégia e tem crianças que não, e a gente usa às vezes recursos visuais, ou elas precisam de um apoio físico. Então, mais uma vez, a gente volta no que a gente falou lá no início, tudo individualizado, né? Tem que ser muito bem estruturado para a gente chegar no objetivo final. E é isso mesmo. E aí, o que a gente pensa, né? A criança conquistando tudo isso, né? O indivíduo conquistando tudo isso, ele vai ter uma qualidade de vida melhor. E quando a gente fala em inclusão, né? Quando ele conquista toda essa autonomia,
a inclusão dele vai ser muito melhor. Por isso que muitas vezes a inclusão ela não acontece da forma como deveria, né? Então, se a criança tem um acompanhamento, se a criança tem um tratamento diferenciado, a inclusão acontece de uma outra forma, muito mais qualidade, né? E isso a gente também tem como objetivo conquistar aqui na nossa cidade um atendimento cada vez mais especializado, o órgão público, né? As políticas públicas voltadas a tudo isso também, mais preocupadas com isso, né? Mas eu acredito que dá para a gente ir finalizando aqui essa parte, né? E abrindo para vocês, quem quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, e depois a gente finaliza. Ótimo. Eu não sei se foi no período que eu saí rapidinho, mas era só para entender um pouco mais sobre o tratamento, né, que você está passando. Você tem algum direcional de idade, ou se ele tem algum período, ele pode fazer por X tempo ou não? Queria entender melhor sobre a questão de como aplicar, se tem alguma idade ou algum direcional mais direto. Ótima pergunta. Não, a intervenção ABA ela não tem mínimo de idade nem máximo de idade, porque ela é completamente individualizada para aquilo que aquela pessoa precisa. O que é extremamente indicado, intervenção precoce. Então, isso significa assim, Giovana, mas eu tive um diagnóstico tardio, está tudo perdido, vou começar depois, não vai dar certo? Não, vai dar certo, pode começar. Porém, a intervenção precoce é extremamente benéfica, porque quando a gente está falando da intervenção precoce, a gente está falando de uma criança ali, de um cérebro ainda muito moldável, como se fosse uma massinha ali, então a gente consegue ensinar mais coisas para essa criança. Não necessariamente essa criança precisa ter o seu diagnóstico fechado para iniciar a intervenção. Então, se ela tem sinais de atraso, se o médico falou, olha, ela está aí com seus 2 anos, ainda não fecha um diagnóstico geralmente com essa idade, mas há suspeitas de que esteja dentro do espectro, então a gente já pode começar a intervenção, porque quanto antes, mais benefícios ela vai ter para o seu desenvolvimento, tá? Então eu sempre falo para os pais, até nas minhas redes sociais, assim, às vezes a gente escuta, nossa, cada criança tem seu tempo, espera por na escola que daqui a pouco desenvolve, ah não, é porque mudou de casa, ah não, mudou de escola, espera mais um pouco. Não espere. Se vocês estão vendo algum nível de atraso nessa criança, já busquem ajuda especializada, porque daí ele vai dar as indicações necessárias para a intervenção, se é o caso, porque a gente precisa considerar sempre os marcos do desenvolvimento. Existem marcos do desenvolvimento esperados para cada faixa etária, e esses marcos do desenvolvimento têm um tempo máximo para acontecer. Então, de 2 a 3 meses, a criança precisa atingir aquele nível de habilidade. De 3 meses a 4 meses, ela precisa atingir aquele marco de habilidades. Se ela está atrasada constantemente, e se tem sinais aí, principalmente de um contato visual reduzido, se não tem imitação motora, se você vê que aquela criança tem dificuldade de comunicar, não está apontando, é mais do que sinal de alerta para buscar ajuda e iniciar a intervenção quanto antes. Respondido, tem alguma? Então, isso aí é muito importante, o marco do desenvolvimento, e ele bem assim, né? Cada criança tem seu tempo, mas ele pode ser um pouquinho menos, né? Ele pode ser um pouquinho para cá e um pouquinho para lá, né? Então, ela tem que estar ali dentro desse limite, porque passou daquilo, tem que ir atrás. E uma das coisas que é mais visível muitas vezes é a fala, né? Então, a fala tardia da criança, ela não percebe outras coisas tal. Pode ser autismo? Pode, mas pode não ser também,
né? Mas quem vai ver isso é o especialista, o fonoaudiólogo, o neuropediatra, né? O psiquiatra infantil também dá esse diagnóstico, né? Mas a intervenção precoce, ela não precisa de diagnóstico mesmo, né? Até mesmo as escolas atualmente, elas precisam dar atenção a essas crianças que têm algum problema no desenvolvimento, né? Algum atraso no desenvolvimento, independente do diagnóstico. E isso está na legislação, né? Então é importante a gente saber disso também para cobrar as escolas para que façam. Porque o diagnóstico ele é importante, porque ele vai nos dar, nos explicar o porquê daquele atraso, mas não necessariamente ele é necessário para aquele momento, porque a gente está olhando ali o atraso no desenvolvimento. Então tem um atraso, aí a causa desse atraso a gente vai entendendo gradativamente com o acompanhamento. Mas se tem um atraso, precisa agir, nada de ficar esperando o tempo, de colocar na escola. Então busquem essa ajuda. Geralmente são as mães que já percebem esse atraso e às vezes elas são muito desencorajadas a buscar a intervenção, porque o fulano, o pai também demorou para falar, porque no passado a avó também era assim, e aí as mães vão sendo desencorajadas a buscar essa ajuda, e aí o tempo vai passando, e para uma criança, um mês, muita coisa acontece, ela pode ganhar muita habilidade. Então, viu atraso no desenvolvimento, busque ajuda e inicie a intervenção conforme a indicação. E fiquem atentos às crianças que estão ao redor de vocês. Eu acho que isso é importante. Muitas vezes a própria família não percebe esse... não tem comparação e tudo mais. Mas aí perceberam, eu tenho um caso, até tem um Café com Pauta com essa mãe, que ela fala que ela via nada na criança, né? Vamos esperar, tá? Até que uma tia veio e falou. E quando essa tia veio, ela ficou muito brava, muito. Não, porque depois ela foi atrás e realmente a criança tinha um transtorno e tudo mais. Então, isso é importante também, mesmo que aconteça isso, que a mãe fique brava, né? Mas fala com jeitinho e tudo mais. Eu acho que só para a gente também finalizar esse ponto, que não significa que todos os atrasos levem para um diagnóstico de autismo, não é sobre isso. Pode ter alguma outra questão envolvida. Meu Deus, minha criança não está falando, ela é autista. Não, calma, né? Existem muitas outras coisas que a gente precisa olhar, tem um conjunto de sintomas que a gente precisa entender. Mas, de novo, é importante sempre olhar para isso, né? Precisa preencher alguns dados ali, né? Alguns critérios do DSM. Tem mais? Não é uma pergunta, eu descobri que eu tenho autismo em 2023, então não faz muito tempo que eu descobri e ainda tem coisas que eu não entendo muito sobre autismo. Que bom que você está aqui, e até usando a sua fala, né, é importante a gente está aqui como especialista falando, mas fica um convite para uma próxima oportunidade, a gente também convidar adultos autistas ou mães de autistas para falarem, porque a gente fala aqui do nosso papel enquanto profissional. Eu tenho meu lugar de fala aqui enquanto pessoa que trabalha com esse público, tenho muita experiência, muita troca com essas famílias. Mas eu não posso dizer como você se sente enquanto adulto autista com diagnóstico tardio. Não posso dizer como eu sei pelo que as mães me relatam, eu sei que essas pessoas relatam, mas eu não posso dizer sobre isso. Então, se você tiver alguma dúvida, depois eu posso compartilhar também meu contato com você e a gente pode conversar especificamente para entender quais são essas dúvidas, porque eu entendo que é uma enxurrada de informações, né? Pelo que eu escuto das pessoas que têm o diagnóstico tardio, eles trazem assim, nossa,
Que bom, agora tudo faz sentido. Agora eu entendi por que eu tenho essa dificuldade. Agora eu entendi porque, né, eu dava esse trabalho quando eu era pequena. Hoje isso faz sentido. Mas é muito particular cada experiência. Então, que bom que você está aqui buscando informação. E se você precisar de alguma coisa, compartilhe meu contato com você, para a gente poder conversar individualmente sobre as suas questões. Ótimo, então. Nossas redes sociais estão aí, né? E eu vou depois dar uma tag para vocês se inscreverem no canal, tá? E lá tem bastante coisa também, tem bastante episódios lá com pessoas, né? E eu posso fazer uma pergunta para você? Posso fazer uma pergunta para você? Eu fiquei curiosa agora. Como foi que você teve esse diagnóstico? Você mesma percebeu? Você mesma foi em busca? Alguém percebeu? Se você não quiser responder, não responda. Eu tive crises, aí minha mãe me levou na minha psicóloga e ela passou psiquiatra, eu fiz os exames, tudo. E aí eu fiz umas sessões, aí eu descobri que eu tinha autismo. Ah, tá. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque muitos adultos, eles descobrem depois do diagnóstico do filho, né? Então, por isso que eu perguntei. Mas, então, não é o seu caso. Ai, que bom. Então, tá. Obrigada, viu? Mais alguém? Então, acho que é isso. De qualquer forma... Ah, tem dúvida aí. Ah, tem. Eu tenho na minha casa a experiência de uma pessoa autista. E o autismo ele se manifestou depois de um trauma que ela sofreu. Isso é normal? Desculpa a ignorância, mas é uma situação normal de acontecer? Ou será que ela já isso se manifestou depois? Porque até hoje a gente tem um pouquinho de dificuldade de entender de onde veio. Mas ele manifestou e veio o diagnóstico depois de um trauma. Qual que é a idade, desculpa? Hoje, 28. E aí o diagnóstico, mas foi diagnosticado? Foi. Quando ela tinha uns 10, 11 anos. Não existe correlação. Ficar autista. Não existe você adquirir o autismo e depois, até muito antigamente, as primeiras lá atrás, os primeiros estudos do Leo Kanner, foi o primeiro estudioso a respeito do autismo. Ele relacionava muito o autismo com o fato de mães geladeiras, eles colocavam, não sei se vocês já ouviram esse termo, mas ele falava assim que, às vezes, eu acho que foi o Leo Kanner que falou sobre isso, né? Posso estar enganada, mas lá atrás, enfim, tinha um estudioso que falava sobre isso e ele relacionava muito essa questão das mães geladeiras e de que pode ter relação com a mãe ser mais fria, enfim. Isso já caiu por terra. Falta de afetividade. Isso não tem nenhuma relação. E não existe estudos que digam que o autismo é causado por alguma outra coisa. O que pode ter acontecido é que já estava lá, mas foi percebido neste momento por alguma coincidência ou por algum outro fator ambiental que possa ter feito que vocês chegassem no diagnóstico. Mas a pessoa já nasce autista. Então, eu ia falar exatamente isso, né? Todo autista, ele nasce autista. Porque no útero que acontece alguma coisa, se for ambiental, né? Mas ele já nasce autista. E também é genético. Né? A gente não falou muito sobre essas coisas, que são alguns detalhes, mas é 99% genético. Né? Então, e o que pode ter acontecido, né? A gente realmente fala de outro lugar, né? A gente fala assim, em hipóteses. Então, o que pode ter acontecido é que as meninas
com relação ao autismo, elas são diagnosticadas muitas vezes tardiamente. Por quê? Porque as meninas, elas, ela é tímida, não sei o que e tal. Então elas têm a grande maioria das meninas, não são todas, né? Mas a grande maioria, elas têm comportamento assim, bem calmo e tá. Então vai deixando. E daí chegou um momento que ela foi impactada com alguma situação e aí então desencadeou algumas outras características, alguns outros sintomas que ficou mais visível, né? Porque realmente existe aí um estudo, até a doutora Débora Kershis, ela está assim, falando muito sobre autismo nas mulheres, né? Eu ainda vou fazer um café com pauta com ela, vivo encontrando, mas ainda não deu. Mas é muito sobre isso, né? Nesse caso, é menina ou é menino? Desculpa. É menina, ela é minha irmã. Ela começou a falar 3, 4 anos. Eu com 1 ano já falava e tal. Mas meus pais falavam exatamente isso. Não, ela é mais tímida, ela é mais na dela. Então, se você for observar, 3, 4 anos já é um atraso de fala, né? Então pode ser que esse evento tenha sido relacionado, mas o autismo sempre esteve lá. E foi o que a Marisa falou, né? O autismo em meninas às vezes é mais difícil de ser diagnosticado, porque socialmente às vezes espera-se mais, a menina é mais tranquila, né? E muitas vezes as mulheres têm elas conseguem mascarar um pouco mais, né? Não que seja de forma consciente isso, assim, proposital, mas isso acaba sendo mais mascarado. E a doutora Débora fala muito sobre isso, né? Do autismo em feminino. E é importante a gente falar também, porque há um sofrimento muito grande nas mulheres autistas. Sim, e quando você fala mascarado, é justamente mascarado para ser aceito na sociedade muitas vezes, né? Então, por exemplo, ela não gosta de estar com muitas pessoas, mas ela vai porque para ter essa... então, para ser aceita pelas pessoas e tudo. E aí, quando vem o diagnóstico, é uma libertação mesmo, né? Ela começa a entender por que algumas coisas aconteceram. Mas é isso. Mais alguém? Bom. Estamos cheios de perguntas hoje. Que ótimo. Minha mãe, ela é professora, e aí durante ela fica com os alunos dela e na parte da tarde ela acompanha algumas crianças que têm TEA. E alguns professores ali que convivem junto com ela, eles acabam criticando um pouco essa questão do ABA e aí não indicam para os pais, porque falam que acaba trazendo isso de mascarar os comportamentos e tal. E aí eu queria entender com vocês, assim, se isso realmente faz sentido ou se é uma visão muito errônea sobre isso. A gente falou um pouquinho sobre isso. Existe um preconceito, sim, na intervenção ABA, por conta, muitas vezes, de uma intervenção mal aplicada, realmente, né, por pessoas que acabam aplicando, chamando de intervenção ABA, e não é uma intervenção ABA. Muitas vezes são informações que não são propagadas de maneira correta, ou pessoas com informações um pouco mais rasas a respeito da intervenção ABA. Então, eu ouvi dizer que fulano de tal, e aí eu não quero que robotize, porque eu sei que acontece tal coisa, e a criança vai ser obrigada a responder. Então, existem sim intervenções que não são qualificadas e que acabam sendo nomeadas como intervenção ABA. Isso porque ainda a profissão está sendo regulamentada aqui no Brasil, ainda está passando por um momento muito de movimento mesmo na intervenção, de exigir informações específicas. Então, ainda tem, realmente, infelizmente, ainda acontece sobre isso. Mas, eu sempre, quando acontece isso, sugiro, vamos conversar sobre isso, deixa eu te explicar realmente o que é a intervenção ABA, porque quem conhece de verdade, com qualidade, vê os resultados também que isso ocasiona nessas crianças, nas famílias, né? E o quanto reflete na escola,
aí fala, nossa, eu estava completamente equivocada, ou eu tive uma experiência com alguém que veio aqui e falou que era e fez uma contenção. Isso não é uma intervenção, não é o que a gente propaga, não é o que a gente faz, mas infelizmente isso ainda acontece. E a Giovana falou uma coisa muito importante, né? Para a gente criticar alguma coisa, a gente precisa antes conhecer, né? E muitas vezes é isso que acontece, as pessoas não conhecem o suficiente, não conhecem algum caso de sucesso, muitos casos de sucesso, e acabam falando tudo isso mesmo, né? E é muito comum isso acontecer. E aí, olha só, existe alguns casos aí, até em escolas aqui da cidade e tudo mais, que muitas vezes o profissional que trabalha com análise de comportamento, ele não consegue entrar na escola, né? Que aí eles falam, não, mas a escola não é lugar de terapia. Não, mas não é terapia que a gente quer fazer. A gente quer fazer, ajudar o profissional, ajudar a escola toda, porque a escola toda precisa entender como trabalhar com essa criança, como acolher essa criança é muito importante, a acolhida, né? E se eu não conhecer o que é o autismo, eu não vou conseguir acolher o suficiente, né? Obrigada. Respondi. Alguém mais? Acho que é isso. Vai. Acho que é isso. Mas eu acho que também qualquer coisa, se ficarem dúvidas, né? A gente também está super à disposição. Quem quiser conversar, tem nas redes sociais, individualmente, porque eu sei que também tem questões que às vezes são particulares. Sim, o WhatsApp. Por meio das redes sociais a gente consegue o WhatsApp, daí no caso, né? Vocês conseguem e vamos conversando. Eu queria só agradecer a presença de vocês em nome do shopping. Foi uma tarde muito enriquecedora, como eu falei com a Marili antes da gente começar. É a primeira vez de muitas que a gente quer realizar aqui no shopping. Eu tenho certeza que das próximas a gente vai aquecendo isso, vai trazendo um público mais perto da gente. E agradeço vocês pela disponibilidade, pelo carinho, por responder todo mundo. Foi muito enriquecedor de verdade. Muito obrigada. Não, eu quero agradecer também a oportunidade, como eu falei, né? A gente tem aqui os ouvintes oficiais, mas eu vi várias pessoas parando aqui, escutando, comendo, prestando atenção, e eu acho que isso é o mais importante, porque geralmente quando a gente vai falar sobre autismo, sobre ABA, a gente atinge muito uma comunidade específica, né? Então a comunidade dos autistas, das famílias, os profissionais, e a gente tem essas discussões. Mas eu acho que o importante da conscientização é a gente furar bolhas, né? Então a gente está aqui num lugar com um público diverso, a gente acaba furando bolhas e eu queria deixar aqui só a mensagem de que o abril é um mês de conscientização do autismo, mas o autismo não acaba em abril. Então agora o momento é de colocar em prática tudo que foi discutido, tantas conscientizações, tantas falas que a gente teve a respeito de autismo, intervenção ABA, inclusão, enfim, e levar isso para o dia a dia. Então, eu sei que numa tarde, numa conversa, infelizmente, acaba sendo mais superficial, mas convidar e provocar as pessoas a serem ativos, de buscar, de refletir sobre o assunto, como que eu posso saber mais e agir mais, mesmo que diretamente eu não tenha nada a ver com isso, porque em algum momento isso bate na nossa porta, né? Então, obrigada pela oportunidade. Eu também quero agradecer imensamente essa oportunidade, e é isso, né? Estar num espaço público, né? Onde pessoas podem nos escutar, podem conhecer um pouco mais, né? E levar tudo isso para um público maior, para que eu costumo dizer que é importante as pessoas se transformarem, né?
Enquanto as pessoas não se transformarem para acolher o outro, a inclusão não vai acontecer, né? E nós temos que ter essa transformação interna para acolher o outro e aí sim ter um mundo melhor, um mundo mais acolhedor, né? Muito obrigada, então, por vocês estarem aqui. E vamos lá, eu vou dar para vocês a tagzinha, tá bom? Para vocês se inscreverem no canal. E tem vários conteúdos lá bem interessantes agora de abril. E as outras também, que eu falo sobre desenvolvimento humano, tem muita coisa legal. Esse ano é o 5º ano do Café com Pauta, a gente está aí com algumas coisas para serem comemoradas, né? Então sigam a gente nas redes sociais e a gente vai colocando lá. O Café com Pauta, ele foi sim uma ideia minha, mas ele não é meu. Ele é de todas as pessoas, tá? De todos esses profissionais comprometidos para um mundo melhor.